Boa noite, comunidade Pão com Ovo. Hoje, quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020, 20 horas, novo horário, né? Horário de Brasília, 20 horas, mas bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha no programa gravado, que vai ficar também disponível na página da Pão com Ovo. Estamos aqui começando a nossa 21ª edição, 21 episódios dessa inusitada aventura cibernética chamada Pão com Ovo. Olha só que delícia, hein? Todos gostam de Pão com Ovo. Eu sou o Igor Pereira, estou aqui hoje, tenho a honra, né, de coordenar essa noite sensacional de debates, juntamente com o nosso comandante em chefe das Forças Armadas Revolucionárias, Leonardo Echevarria, o nosso querido Preto, que está comandando nossa parte técnica. Ele não aparece, mas ele é super importante aqui para nós, nosso Preto, e também, né, estamos aqui juntamente com ela, a nossa deusa, a nossa louca, a nossa feiticeira Regina Abraão, que comanda junto com a gente aqui esse espaço. E o mais importante, estamos, evidentemente, com você que nos acompanha. Sempre é importante, a parte mais importante desse programa. Pedimos que você comente, que você compartilhe se gostou, né, desse conteúdo, porque ele não existiria sem a nossa grande comunidade que vai sempre participando aqui. Bom, sem mais enrolações, né, vamos ao que interessa, porque hoje nós temos uma conversa fundamental, né? Já se ajeitou aí na sua cadeira, na sua cama, onde você está, no seu local de trabalho, ou no seu local de casa e trabalho, né? Porque estamos em home office, enfim. Se ajeite, então, fique tranquilo. Joana Martins, boa noite, comunidade Pão com Ovo, está chegando aí a nossa comunidade. Enfim, já se ajeitou porque hoje o tema é fundamental, né? Chegamos ao mês de outubro e a abertura do mês de outubro nós estamos fazendo esse debate sobre um personagem, está aqui atrás, não consegui mostrar ele direito. Você pode não saber quem é Che Guevara, mas com certeza você viu alguma coisa sobre Che Guevara, porque Ernesto Guevara Lacerda é um personagem que marca a história mundial, né? Por que não dizer? É um símbolo, é um ícone de revolução, sobre várias coisas. E para falar sobre ele, já estão aqui, nós agradecemos, recebemos, a Pão com Ovo recebe com muito orgulho, né? Regina, minha querida Regina, recebe nossos convidados aqui, a Marajoara Zambuja, que é servidora pública, bacharel em Ciências Sociais pela Unicinos e presidenta da Associação Cultural José Martí, RS, né, uma parceria aqui com a Associação Cultural José Martí que estamos fazendo, e o Rafael Balardim, que é historiador, professor da Unipampa, historiador formado pela URGS, professor da Unipampa, mestre em Relações Internacionais, e vai falar também aqui com a gente. Regina, antes de passar para os nossos convidados, quais as tuas impressões sobre esse tema super importante que nós estamos iniciando os nossos debates hoje? Ernesto Che Guevara, ele vive, qual é a importância, qual é o significado? Passo a bola para ti. Minha querida Regina, boa noite. Regina, só liga o microfone aí que tá desligado aí. Aí, agora falou. Então, boa noite, Igor, querido. Boa noite, Marajoara. Boa noite, Rafael. Sim, Ernesto Guevara vive dentro de nós e dentro de qualquer pessoa que tenha a sensibilidade que ele teve de lutar, de dar a vida,
na luta. Eu estive em 2008 em Rosário, junto com uma pessoa conhecida da José Martí, Jane Argolo. Nós fomos ao centenário de nascimento de Ernesto Guevara. Foi uma coisa assim emocionante. Não tinha muita gente, devia ter umas 3.000 pessoas na atividade, mas de todo mundo. E a gente sente aquele ímpeto, aquela energia. Eu senti uma energia muito forte quando a gente fez uma caminhada, teve a comemoração toda. Mas antes de passar para Marajoara, eu quero ler uma frase dele, que é a seguinte: o socialismo não é uma sociedade beneficente, não é um regime utópico baseado na bondade do homem como homem. O socialismo é um regime a que se chega historicamente e que tem por base a socialização dos bens fundamentais de produção e a distribuição equitativa de todas as riquezas da sociedade numa situação de produção social. E a vida dele foi a luta por essa sociedade que ele defendia. Marajoara, o que tu nos fala do Che? Primeiro, boa noite a todos e a todas, né? Rafa, é bom te encontrar de novo. Segunda-feira nós fizemos uma live e falamos do legado do Che pela Associação Cultural José Martí. E eu quero só fazer uma atualização, Igor. Eu, desde o dia 14 de setembro, não sou mais a presidente. A presidência hoje está com o Ricardo Rasbaert. Eu sou secretária-geral, né, pelos próximos 2 anos, tá? Mas, enfim, a gente falar do Che, falar de um cara que teve uma vida excepcional, né? Enfim, é um cara que saiu de estudante de medicina a comandante de uma guerrilha, né? Em Serra Maestra, em Cuba, né? Depois virou presidente do Banco Central de Cuba e ministro, enfim, ministro da indústria, né? Então, assim, foi um homem que teve uma vida meteórica e exemplar, né? Então, é um homem que o Sartre definiu ele como um mais completo, né, da sua época, né? Então, o Che nos deixou um legado fantástico e fenomenal, né? Na segunda-feira a gente conversou bastante, o Rafael também vai falar sobre isso, né? Ele foi um homem, era um argentino cubano, um cubano argentino, a gente meio que não sabe, né? Ele era um homem do mundo, na realidade, né? Porque ele lutava por tinha esse ideal, o mesmo ideal de Martí, da construção da pátria grande, né? Da grande pátria, enfim. Né? Um homem que foi médico, economista, revolucionário, diretor de banco, teórico militar, né? Embaixador, pensador político, agitador. O Che era um baita agitador, assim, quando a gente vai a Cuba e conversa com as pessoas que tiveram um mínimo de contato, mesmo assim, quando elas eram pequenas, assim, elas lembram do Che. Ele agitava as massas e era uma coisa muito, muito, muito importante, né? E um cara, um exímio, assim, ele tinha uma facilidade tanto com a caneta, né, nos seus escritos, quanto com a metralhadora, né? Então, assim, Che deixou uma vasta produção, produziu muita coisa, escreveu muita coisa, ele tinha esse hábito de escrever, e segundo a gente falava, assim, né, porque o Che não só acreditava, mas ele praticava aquilo que ele acreditava, né? Então, o Che entendia que todo o homem, toda mulher, né, tinham que ter o direito às coisas mais básicas, né? A educação, por exemplo. A gente lembrava na segunda, né, Rafa, que mesmo durante o processo de guerrilha lá em Serra Maestra, uma coisa que era observável os soldados que não eram analfabetos, que não sabiam ler e escrever, foram alfabetizados. E quem já tinha
uma instrução, eles tinham aquele momento de fazer leituras dos clássicos, e, enfim, né, e de fazer uma discussão sobre isso. Então, é importante lembrar disso, porque o Che realmente, de fato, ele praticava aquilo que ele acreditava, né? Então, era um militante coerente, né? Porque botava exatamente isso, assim, aquilo que ele dizia, ele praticava. Tanto que depois do processo revolucionário, a questão do voluntariado em Cuba foi uma coisa muito importante, e o Che dava esse exemplo, né? Todo mundo que conhece um pouquinho da história do Che sabe que ele era um asmático, né? Era uma pessoa com asma, então Che fazia trabalho braçal, botava saco de cimento no ombro e tinha crise de asma, carregava saco de cimento num ombro e a bombinha na outra e trabalhava, nunca deixou de trabalhar. Ele mostrava isso, quer dizer, não era só o discurso, não, a gente tem que fazer voluntariado, todo mundo tem que colaborar e tal, e ele ficava só olhando, não. Ele é um cara que ia, de fato, trabalhava junto, né? Então, isso é uma coisa extremamente importante a gente lembrar sobre o Che, né? E lembrar assim, que o heroísmo de Che não foi uma coisa abstrata, assim, uma coisa, né? Mas um heroísmo a serviço de uma causa, da causa revolucionária, né? Então, a revolução socialista, como Che pensava, como Che imaginava, ele entendia que a guerra era um meio, então era a forma de se chegar lá, naquele momento, né? Mas que o importante era a revolução, o pensamento revolucionário, né? Então, as virtudes revolucionárias, né? Então, o pensamento político, e assim, é uma coisa que a gente tem que perceber, que apesar do Che não está mais fisicamente entre nós, o seu pensamento político, o seu pensamento revolucionário é vivo. E isso é repetido, a gente sente isso enquanto anda pelas ruas de Havana ou de qualquer cidade cubana. A gente percebe isso quando a gente conversa com os estudantes da mais tenra idade, a gente percebe, a gente reconhece o pensamento revolucionário político de Che nessas conversas, quando a gente conversa com um agricultor, com uma pessoa na rua, com um comerciante em Cuba, a gente percebe esse pensamento de Che, que isso está muito presente, né, de Che e de Fidel, que acabam, de uma certa maneira, sendo quase que a mesma pessoa, né, porque o ideário revolucionário era o mesmo, né? Então, assim, a gente tem o Che muito presente, porque o pensamento do Che ficou muito presente, ficou muito entranhado, né, nisso. E a gente não discute revolução sem falar em Che, né? Sem reconhecer o pensamento de Che. Eu acho que isso dá para a gente iniciar a nossa conversa por aí, lembrando desse Che, né? Regina, tu liga o teu microfone aí, que tu tá aí. Então, muito bom, Marajoara, muito bom. Mas vamos para o Rafael. Rafael, o que é este pensamento revolucionário que a Marajoara falou? Obrigado, Regina. Boa noite a todos que nos escutam aí. Quero agradecer o convite. Quero parabenizar a Turma do Pão com Ovo. A iniciativa é muito legal e que a gente possa fazer mais parcerias, né, da associação com vocês e que a gente caminhe junto, porque caminho é longo, é árduo, mas juntos a gente consegue ir mais longe. Pois assim, né, esse pensamento revolucionário do Che, ele é resultado... O primeiro eu faria um convite para quem está nos ouvindo, para quem vai assistir depois, fazer as leituras das obras do Che, né? São obras que são acessíveis, são fáceis de achar,
Quer dizer, não tem grandes dificuldades. E por que eu digo isso? Porque eu acho que o principal, tem ótimos intérpretes do Tchê, a gente encontra várias frases do Tchê perdida, mas assim, a obra dele vai nos trazer a possibilidade de compreender, né, as ideias dele, o pensamento dele, no tempo dele. E aí a gente consegue se dar conta que são pensamentos, ideias, e um tempo que é um tempo universal, né? Até porque os problemas de miséria e desigualdade permanecem em exploração. Então isso é um ótimo caminho. E aí, já nas primeiras leituras, o que se percebe do pensamento do Tchê, não só pelas obras dele na prática, né, mas pelos escritos, o Tchê é um indivíduo que consegue fazer uma leitura do marxismo na prática, né, ele consegue aplicar. Quer dizer, se o marxismo é uma ferramenta, né, uma escola teórica, enfim, para interpretar a realidade, o Tchê aposta num passo a mais, que é, após essa interpretação, tomar uma atitude de modificar a realidade. Esse é o pensamento revolucionário do Tchê, né? Uma vez interpretado, partir para a modificação. Isso faz com que a gente consiga identificar nele também uma postura que talvez alguns, assim, apressadamente, podem achar que é utópico, mas não pode ser utópica porque as obras dele ficam por aí, o legado dele fica. Mas é um pensamento de grande firmeza no ideal, né? Ele é, de fato, um idealista, né? O que pode aproximar ele quase de um romântico, né? Mas não do romântico, aquele platônico, do impossível. Um idealista que tem a possibilidade, enxerga a possibilidade e constrói as condições para colocar em prática esses ideais. Acho que isso é muito importante dentro do pensamento do Tchê. E aí, como resultado de tudo isso, né, a postura dele, as características deles, que são imensas, né, e são das mais louváveis, assim, o que ele mesmo defendia, né, de um comunista desprendido, despojado, não apegado a algumas coisas, né, não arrogante, né, não por isso, né, não por soberba, não abrir mão, né, de algumas coisas que são basilares dentro desse pensamento. E aí esses exemplos que a gente dá, né, quer dizer, ele abre mão do diploma de medicina, ele abre mão da família, na medida em que ele acaba saindo de Cuba, e ele abre mão de algo que é muito importante, né, que a gente comentava, Amara, que ele abre mão de um cargo ministerial dentro de um governo que ele ajudou a chegar ao poder, que ele está construindo com as suas ideias no Banco Central, no Ministério da Indústria, e mesmo assim ele entende que o papel dele naquele momento é contribuir para outra revolução mais do que permanecer. Ele entende que Cuba já tomou um caminho muito interessante. É um pensamento, esse do Tchê, que é um pensamento envolto no humanismo, e aí tem que definir, né, o humanismo do Tchê especificamente. Que humanismo é esse? É um humanismo, desculpa, por simples que seja, o próprio que seja, baseado na humanidade. A humanidade é o centro. E eu digo que é o humanismo do Tchê, porque eu já quero opor esse humanismo ao humanismo que a gente está acostumado, que é esse humanismo de tradição cristã, né? Que vem da Europa, lá da Idade Moderna, do século XV, mas é um pouco bagunçado. É um humanismo que trabalha muito mais com culpa para alcançar o reino do céu. Diz, né, os problemas da humanidade, não problemas pessoais, né, ele traz para si, ele compra para si essas problemáticas e as tentativas de resolução, e o principal que é a humana, o que é um discurso, né, que a gente ouve bastante, valorizar o indivíduo, mas efetivamente valorizar, e nesse valorizar, né, alguns podem ver algumas contradições, mas de fato elas não existem. Esse valorizar a vida humana leva, por exemplo, a ser promotor e condenar alguns, e defender a pena de morte para alguns indivíduos que nunca respeitaram a vida humana. É esse respeito, né? Não é respeitar o torturado e o torturador, tipo a lei de anistia do Brasil aqui de 79. Quer dizer, que valorar para a vida humana se tu protege quem sofreu e protege quem infligiu o sofrimento, né? Dentro dessas características, eu destacaria também essa disponibilidade do Tchê, né? Essa prontidão, os críticos vão chamar de voluntarismo, mas não é a disponibilidade, é o espírito de sacrifício. Isso geram duas características que são muito importantes do pensamento dele e que vão inundar Cuba e vão se tornar o grande exemplo. O primeiro é a solidariedade, uma solidariedade mesmo, né? Mais do que o altruísmo, mais do que a entrega de doação, de coisa do tipo, mas uma solidariedade de estar lado a lado nessas dificuldades. E também o internacionalismo, né? E essa dificuldade de descobrir de onde é o Tchê, né? Se é argentino, se é cubano, se é do Congo, se é da Bolívia. O Tchê, nesse sentido, ele encarna efetivamente o que o que deveria ser o conceito de internacionalista. E aí, com tudo isso,
o trabalho voluntário, que a Mara falava, é muito importante. Porque a gente está acostumado com um tipo de trabalho voluntário que, de novo, né, é um trabalho daquele de espiar a culpa, né, de tentar um perdão, assim. Mas é um trabalho voluntário, momentâneo, leve. Nós comentávamos sobre uma campanha, acho que era da década de 90, início do século XX, que a Rede Globo lançou, que eram os amigos da escola, né. Então, assim, né, já que o Estado não faz, cada um fizer a sua parte, tudo anda bem, aí tu quer um comerciário, tu quer um bancário, fim de semana, tu vai lá limpar a escola, vai lá cuidar do canteiro. Isso não é trabalho voluntário, né? Isso é retirar a obrigação do Estado e trazer para si. O trabalho voluntário do Tchê é esse, você tem que cortar cana, tá precisando de mão de obra, bom, cortar cana. Tá precisando carregar saco de cimento, vou carregar. Ah, mas tu é asmático, tu é ministro. Não, é trabalho voluntário, não tá ligado, né, ao cargo que tu ocupa, ao que tu faz, tá ligado a essa entrega aí pelo coletivo, que depois vai refletir tanto o trabalho voluntário, e aí a importância do trabalho voluntário de ser criador de consciência, do indivíduo entender, né, ter a consciência social, entender o que lugar ele ocupa na sociedade, que pode ser momentaneamente mas efetivamente pode ser todos os lugares, porque aí vai trabalhar com o conceito de coletivismo na prática. Tudo isso vai gerar, né, o pensamento e os textos do Tchê, do homem novo, e principalmente as questões pedagógicas do pensamento do Tchê, que daí eu falo num outro momento, mas inicialmente seria isso. Então, Igor, maravilha. Vamos pedir para o Preto rodar uma música que é praticamente universal, né? É o Tchê. Preto, por favor. Enquanto o Preto tá rodando ali, tá fazendo a parte técnica, que a gente tem um desafio aqui de aprender a lidar com essas questões aqui. Eu quero saudar, enquanto isso, a Joana Martins, né? A Aline Rodrigues, que também está presente aqui, né? Nos dá esse apoio. Aliás, o grupo, compartilhando no grupo Filosofia e Linguagem, lá de Campinas, né? Muito bacana. Também a Fátima Rodrigues Teixeira, também de Campinas, assistindo aqui, prestigiando o nosso programa. Pedir para o pessoal deixar perguntas também, né? O Ruilan Santos lembra aqui, né, de que o Che Guevara é autodidata, poeta, líder revolucionário incansável. Infelizmente foi abatido tão cedo, né? Mas nos deixa um grande legado. Aliás, a Aline Rodrigues também citava isso, né? Que ele é estudante de medicina, poeta, líder revolucionário incansável, e que infelizmente partiu cedo demais, né? Pedir para o pessoal aí, puder deixar nos comentários, já tá no ponto aí, Preto? Beleza, vamos ouvir então. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hey. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera
con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Maravilha, hein? Preto se puxando aí nas produções aí, fantástico. Eu, antes de passar para ti, Regina, e eu quero aproveitar, né, esse momento, esses convidados especiais para fazer uma pergunta, né? Afinal de contas, nós estamos falando atualmente período eleitoral. Marisa Bart, um grande abraço. O Ruilan de Hortolândia, São Paulo, grande abraço, hein, Ruilan, obrigado pela presença. Estamos em período eleitoral, né? E Che Guevara, eu quero aqui citar duas passagens que Che Guevara falava sobre a luta eleitoral, né? A luta institucional, a luta dentro do que a gente pode chamar de institucionalidade burguesa, né? Ele falava assim, escreveu em 62, quando se fala em alcançar o poder pela via eleitoral, nossa pergunta é sempre a mesma. Se um movimento popular ocupa o governo sustentado e resolve, em consequência disso, iniciar grandes transformações sociais, que constituem o programa pelo qual se elegeu, não entrará imediatamente em choque com os interesses das classes reacionárias desse país? O exército não tem sido um instrumento de opressão a serviço dessas classes? Né? Não será, então, lógico imaginar que o exército tomará partido por sua classe e entrará em conflito com o governo eleito? Quer dizer, essa reflexão, ele escreveu isso, logo em seguida teve os golpes militares na América Latina, né? No Chile, no Brasil e outros países e tal, e hoje nós temos golpes de outros tipos acontecendo, né? Ferindo a institucionalidade quando governos minimamente ameaçam alguns interesses da burguesia. Esse pensamento continua atual e eu perguntaria, qual é o papel, né, de uma esquerda que se guiaria por Che Guevara nas eleições tais como elas se apresentam? Deixo essa pergunta, né, essa provocação aqui para os nossos debatedores. Regina, o que tu nos diz? Bom, eu vou ler mais uma frase do Che, que tem relação estreita com a fala do Rafael, que é: acima de tudo, procurem sentir no mais profundo de vocês qualquer injustiça cometida contra qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. É a mais bela qualidade de um revolucionário. Então, Marajoara, responde à provocação do Igor e fala mais um pouco do Che para nós. Olha, aquilo que eu dizia, né? O pensamento do Che, o pensamento político e revolucionário do Che é um pensamento atual, entendeu? O Rafael mesmo lembrou as mazelas daquela época, elas não se modificaram, né?
Pelo contrário, houve um aprofundamento da desigualdade no mundo. Quer dizer, então, o pensamento de Che continua mais vivo e atual, né? Então, assim, e nem sempre o processo, a eleição, o processo eleitoral burguês, ele vai até um ponto, né? Depois ele resolve até um ponto, ele cria governos, a gente pode ter no máximo um governo de bem-estar social, né? Para aprofundar, para a gente aprofundar de fato a democracia e acabar com a desigualdade, é um processo mais profundo, que é um processo revolucionário, né? Então, assim, enquanto a gente tiver as esquerdas no mundo estiverem construindo isso, e aí quando a gente fala num processo revolucionário, a gente não está falando, não, vamos organizar o povo, vamos distribuir arma para todo mundo, nós não estamos falando de uma guerrilha, né? A Venezuela está aí para provar, não foi necessário, mas a gente tem que construir este pensamento revolucionário no seio da população para entender isso, para ter esse entendimento de que eu gosto muito de exemplos, né? Eu lá na escola em que eu trabalho, eu gosto muito de usar exemplo com os alunos. O pessoal do médio, eles precisam disso, né? Então, assim, a gente falando da questão nesse processo agora, desse auxílio emergencial, né? É um auxílio emergencial, a gente sabe, a gente está passando por um processo de pandemia mundial. Mas isso é um direito da população, porque essa população paga imposto cada vez que ela vai comprar um pão e vai comprar ovo, entendeu? Então, nada mais do que o retorno disso, né? Então, assim, para as pessoas entenderem, não é um favor que o governo está fazendo, é uma obrigação de ajudar no momento pandêmico pessoas que perderam seus empregos ou tiveram suas rendas diminuídas e que ficaram desassistidos. Eu sou servidora de escola, trabalho em escola da rede estadual e a gente ouvia, né? A gente recebe telefonemas de pais, de mães perguntando quando vai vir novamente a cesta básica, porque só tem os responsáveis na família trabalhando, né? Aí quando tu vê uma mãe dizendo que o filho mais velho, com 16 anos, quer vir procurar emprego para ver se ele consegue, para ajudar, né? Então, a gente se sensibiliza e então as pessoas têm que entender que é isso. Então, eu acredito que as esquerdas, principalmente aqui no Brasil, acabam deixando a desejar no sentido de quando a gente não constrói esse pensamento revolucionário, a gente não apresenta o Che para a população mais pobre e mais necessitada deste país, né, para ter esse entendimento de que neste período tu não deve vender o teu voto, tu não deve trocar o teu voto, como a gente estava trocando algumas mensagens aqui do Partido dos Trabalhadores da cidade de Triunfo, né, que as pessoas estavam dizendo que conversaram com uma pessoa que ficou bem feliz porque recebeu um pedaço de carne do seu candidato a vereador, entendeu? Então, este pensamento que o Che tem, né, que nos deixou como legado, este pensamento resolve isso porque dialoga muito bem com essa população, né? Então, é importante que a gente faça isso, que a gente apresente esse pensamento. Até eu penso, Marajoara, que se hoje nós sofremos um golpe, né, que foi um golpe muito ruim e desembocou na atual situação, onde o cristofascismo está tentando transformar o Brasil numa teocracia, ditar suas normas, segundo a sua Bíblia. E isso está muito perto. E nessa situação, a esquerda teve todas as condições para trazer uma consciência, e não aconteceu.
E talvez nós esquerda, estejamos pagando o preço de não ter feito isso. Sim, certo? eu concordo contigo. Agora, eu quero... Diga. Assim, nesse sentido de que a gente tem que fazer essa autocrítica enquanto esquerda, né, de que a gente não fez aquilo que o comandante Fidel dizia, né, que é a disputa das ideias, né, a batalha das ideias. Nos faltou exatamente isso durante este período de governo progressista, de fazer a batalha das ideias. Nós não disputamos com as pessoas, a gente não disputou essa narrativa com a população, com o conjunto da população, né? A gente criou universidades, a gente ampliou o acesso à universidade, as pessoas ascenderam, né, economicamente, mas a gente não disputou essas consciências. Eu encerro. Eu quero fazer agora uma pergunta bem complicada para o Rafael. Não sei se tu concorda comigo, Rafael, que o capitalismo não ia deixar barato um Che com esse pensamento, né? Além da morte, também foi necessário desconstruir este mito. E aí a gente vê em lojas finíssimas e carésimas um biquíni com Che. A gente tem boné com Che. Então ele virou moda. Isso é uma forma de desconstruir o revolucionário? O que tu me fala sobre isso? É muito bem colocado, Regina, né? Eu acho que é pior, né? É uma forma de se apropriar, né? Quer dizer, fazer da figura do Che tudo que o Che abominava ou não concordava, que é essa mercantilização das coisas, né? Não é à toa que Cuba tem, né? Mantém status e mantém moedas, mantém papel moeda com figuras só falecidas e não esse culto à personalidade. Ao mesmo tempo é irônico, né, que essa burguesia metida moralista coloque o rosto do Che no biquíni, o que parece um tanto indecente. Mas eu acho que mais do que a destruição, que se fosse uma tentativa de destruição haveria um pouco de resistência, mas é uma apropriação. E eu levo para a pergunta do Igor também, para a provocação, que é muito interessante. As esquerdas, elas não se baseiam no pensamento Che. Eu estou falando de forma genérica, né? Não só a América Latina, mas a esquerda no todo. Ela se baseia nessa camiseta do Che. Tem uma cambada de esquerdopata que bota a camisa do Che e acha que está fazendo a revolução. Isso é muito chato. Porque essa camiseta nem é do Che, né? Essa camiseta deve ser, sei lá, de alguma marca. Mas nunca compraram uma fotografia do Korda, né? Uma reprodução que fosse efetivamente para Cuba. Então, essa esquerda, ela tem dificuldade, eu não culpo diretamente as esquerdas em si, os governos progressistas, porque tu vive numa situação do capitalismo que a mudança, ela tem que ser uma mudança bruta, com força e com violência. Ah, mas a violência a gente é contra. Então deixa para lá. A gente tem uma bela experiência de chegada ao poder via institucional da esquerda, do Salvador Allende. Durou 3 anos. Porque a pergunta, né, que a gente falava ali, que o Che fazia sempre, mais ou menos a mesma pergunta, é a seguinte: vocês acham que o capitalismo vai criar instituições que permitam que o seu destruidor, né, ou o seu sucessor, o socialismo, tome o poder? É claro que não. Quer dizer, as instituições é algo como, né, o rei da França, em pleno absolutismo francês, criar instituições que permitissem que os burgueses virarem reis. Não existe isso. E não existe na história da humanidade. Isso dá para afirmar. Ah, mas pode ser que no futuro isso consolide. Não, pode ser. Mas analisando o que existe, mera ilusão. E aí o que acontece com esses governos? Os governos têm que conviver, por exemplo, com essa venda de votos, palavra amada. Teve uma época que eu participava de um grupo que ia ao... Como é que é ali na igreja Nossa Senhora dos Navegantes? Ali tem não é um asilo, é um albergue. E nós íamos lá sexta-feira e tocava e conversava com o pessoal. E um dia, não sei por que motivo o caminho foi para um lado, mais para um lado, que o indivíduo disse: olha, agradeço muito que vocês vieram aqui tocar, fazer comida para nós, mas se o diabo viesse, para mim não faria diferença nenhuma.
Então, esse indivíduo que vem de voto, ele está morrendo de fome, ele quer comer carne. Quer dizer, ele não tem esse grau de consciência, e não tem por quê. Porque por mais que os governos progressistas tenham investido em educação, não é uma educação revolucionária ainda. Por isso que falha a batalha de ideias. Né? Eu estou na Unipampa, quer dizer, estou num projeto que é novo, de expansão de ideias, e o que eu tenho de colega, que eu não vou usar um adjetivo aqui para não usar um palavrão dos piores, assim, mas quem é que deixou esse indivíduo entrar? A democracia burguesa. Ué, só o Rafael agora, que é metido à esquerda, que vai entrar? Porque é uma universidade revolucionária, senão eu vou ter o quê? Debater ideia com esse cara, que é o cara que vai criar fake news e vai começar a destruir os projetos, né, que são projetos de bem-estar social, não são muito além disso. Aí completa o ciclo, né, aquele ciclo. O miserável, que acaba ganhando a dignidade via consumo, que enriquece o Magazine Luiza, que vamos deixar claro, né, não enriquece o mundo todo. Aí ele acha, né, que ele trocou a bicicleta por um Fuca, que ele já é um burguês pronto, não tem mais por que votar. E o pobre que se exploda. Então fica muito difícil a gente ter uma batalha de ideias que seja no mínimo justa, porque, quer dizer, as instituições estão na mão da burguesia. E aí entra esse tipo agora que é inacreditável, né? Não há um retrocesso histórico, a história não retrocede, mas há uma coisa anacrônica, que é o pessoal insistir em trazer a religião para o seio de novo da política. Isso é velho. Deu muito certo por muito tempo. Os caras construíram até pirâmide usando isso. Mas hoje não dá. E além de tudo, né, falando de educação de novo, é um movimento cristão fascista, é um movimento tão equivocado que eles não sabem nem quem são os judeus, porque eles usam o Antigo Testamento. Tinha que ler, né? Se tu acredita em Jesus Cristo, quer dizer, deixa os judeus ali que acreditam lá. Não, tudo igual, vamos para Israel. Olha, velho, acho que Israel é um lugar que não é muito, né, conectado a isso. E aí eu faço só um pequeno gancho pensando, né, nas propostas pedagógicas do Tchê e no homem novo, né? Esse homem que é ligado ao outro, não por aquela visão lá do Thomas Hobbes, né, que o homem é o lobo do homem, que o Estado está ali para proteger, mas o Estado segue protegendo o lobo mais forte. Isso o Hobbes não fala no Leviatã. O lobo mais forte, né, vai ser investigado, nós vamos averiguar, e o lobo mais fraco segue morrendo, segue aprisionado. Quer dizer, o homem novo do Tchê vai se conectar aos outros indivíduos pela solidariedade, mas solidariedade daquela de consciência de classe. Alguém já falou, né? O que falta no Brasil, em grande parte do mundo, são duas coisas, né? Que é interpretação de texto e consciência de classe. O indivíduo não sabe o lugar que ele ocupa. Quando ele acha que ascendeu socialmente, ele para de votar em quem deu para ele que está ali. Bom, também o que ele vai dizer? Mas não é um processo revolucionário, né? Não tem uma continuidade. A qualquer momento pode, né? Ou via eleitoral, ou pode cercar lá o palácio do Allende, ou tu pode dizer que a Dilma pedalou, e acabou tudo isso. Quer dizer, acaba entrando num ritmo cíclico. E via educação, por esse processo de formação do homem novo, além de tu reforçar e explicar sentimento de solidariedade, tu cria o sentimento do coletivo. Imagina que lindo uma das grandes dificuldades do projeto tinha, primeiro, né, a construção do homem novo para viver numa sociedade socialista ou comunista, que não existia em Cuba, mas ele ia formar esse indivíduo. Segunda dificuldade, os indivíduos, os adultos, né, que iriam formar essas crianças, a juventude, dentro dos princípios do homem novo, não tinham as características do homem novo. Ele não desistiu disso. E ainda, né, como equilibrar um ensino, né, que aposte no coletivismo, mas ao mesmo tempo desenvolva ao máximo as individualidades que estão ligadas, né, às competências e habilidades, mas isso é uma proposta de trabalho, isso efetivamente conta. O que tu tem com a expansão universitária, por exemplo? Tu tem um trabalho corrido quanto mais rápido possível, porque vai vir a eleição e vai dar tudo errado, de fato acontece. E aí a gente fica tentando refletir, e eu ainda acho, né, principalmente pensando nessa questão do homem novo, que não é o homem novo cubano, mas é o homem novo do século XXI, que o Tia vai nomear, quer dizer, tu tem que dar condições para esse indivíduo criar consciência. Essa consciência se cria, né, internamente, e ela vai se criar e se fortalecer mais ainda pelas contradições com a influência externa. Isso é um indivíduo, né? Isso é um ser humano que tem a liberdade do pensar. Mas a gente tem, né, todos os grandes interesses conspirando contra nós e a favor deles. Seria mais ou menos isso. Não sei se eu ajudei na discussão. Perfeito. Não, com certeza, com certeza.
eu só já estamos se encaminhando para o fim, né? A gente teria muito mais para falar, né? Mas realmente a gente está tentando ser fiel ao tempo. Eu só deixaria como provocação, assim, para um comentário final, né? Já agradecendo realmente a participação da Marajoara, do Rafael, da Associação Cultural José Martí, que já é uma parceira antiga aí, nossa, né? Querida Associação Cultural de resistência, de debate, de luta de ideias, né? Que é justamente, eu gostaria de falar sobre essa questão da utopia, né? E do socialismo, né? Do homem novo, da construção do homem novo. Muito se fala que o socialismo não deu certo, né? Mas eu perguntaria, o capitalismo onde deu certo e o que é dar certo, né? E qual é a perspectiva que nós podemos apresentar a partir do pensamento de Che Guevara? Qual é o sonho, qual é a utopia que nos pode fazer caminhar, né? Nesse momento de tantas incertezas, de tanto individualismo, de tanta, enfim, falta de perspectiva, né? O que o pensamento de Che Guevara pode nos ajudar para além do símbolo, né? Para além da camisetinha, para além da imagenzinha, né? Que é legal vender o bottom, não sei o que e tal. O que o pensamento realmente do Che Guevara pode nos ajudar a levantar um pouco esse desânimo, esse desalento e dizer, não, é aqui, existe uma perspectiva para a gente lutar, enfim, e que perspectiva é essa, né? Deixo essa pergunta e também para que vocês comentem o que vocês acham que seja necessário, enfim, que não foi comentado até agora. Regina, o que tu teria para nós aí também? Eu teria uma outra provocação, que é o seguinte: Cuba resiste com dificuldades, com bloqueio, com toda a crueldade capitalista yankee. Mas hoje eu vejo uma ameaça muito maior a nossa vizinha Venezuela, né? Que pena que o Che não esteve na Venezuela em vez de ir para a Colômbia. Então, eu faço essa pergunta: como nós, aqui no Brasil, poderemos ajudar a Venezuela a não sucumbir? Porque Cuba tem toda uma estrutura e a Venezuela recém começou o seu processo. Antes de chamar a Marajoara, eu vou ler mais uma frasezinha que eu acho maravilhosa. Correndo o risco de parecer ridículo, deixem-me dizer-lhes: o verdadeiro revolucionário é guiado por grandes sentimentos de amor. Marajoara. É isso que o Che dizia, né? O revolucionário, ele é movido ao amor. É porque a gente ama a humanidade, a gente ama o outro, a gente quer ver o outro bem, né? E que todos estejam bem, que isso acontece, né? Então, a revolução acontece. Então, o amor é revolucionário, né? A solidariedade é revolucionária. E porque o capitalismo ele te ensina a ser egoísta, a passar pelos outros, né? Enfim, a individualidade é prioridade no capitalismo, e a gente vê que o pensamento do Che nos ensina de forma que é o contrário, a gente vai na direção contrária, né? Essa questão do voluntariado que o Che sempre inseriu logo no início do processo revolucionário, assim, que eles inseriram, tem muito a ver com isso, né? Essa coisa solidária e tal. E a gente aprende isso. Eu milito no movimento de solidariedade a Cuba há mais de 20 anos, né? Eu olhando para trás, há 20 anos atrás, o ser humano que eu era há 20 anos atrás, o ser humano que eu sou hoje, são duas pessoas completamente distintas e distantes,
porque a gente aprende muito na solidariedade, né? Então, isso te ensina, e aí a gente vai, e aí a prática disso, a gente vai inserindo no dia a dia, né? Fica uma coisa rotineira, comum e tranquila, não é só um discurso, né? Mas, já como a gente está encaminhando para o encerramento, eu quero aqui, em nome da associação, convidar todos e todas da comunidade Pão com Ovo, né, a assinar uma petição pela indicação da Brigada Médica Henri Rive, que é a brigada médica que saiu aí pelo mundo este ano a combater a pandemia em lugares como Itália, Espanha, enfim, há vários países da África, para o Prêmio Nobel da Paz 2021. Nós temos aqui no Brasil uma página onde as pessoas podem assinar, brigadasmedcuba.com, né? Então eu quero convidar todos e todas, e aí quando a gente fala em solidariedade, a gente também está falando em Brigadas Médicas Henri Rive, né? Porque só a solidariedade explica isso, só esse pensamento solidário e revolucionário que eles aprenderam lá em Cuba, que faz que um médico deixe sua família e vai enfrentar um vírus que tu não conhece e é perigoso. Quando da crise do Ebola na África, não foi a OMS que chegou lá, foi Cuba que chegou lá com seus médicos, né? Então a gente convida todos e todas para assinar essa petição para indicação das Brigadas Henri Rive ao Prêmio Nobel da Paz 2021. Certo. Rafael? Igor? Perfeito. Igor, só repete a tua provocação, porque eu perdi uma palavra, que era a palavra que eu queria, estava tentando lembrar. Se me lembra dela, tinha uma palavrinha ali que ia puxar o pensamento ali. Não, é para te comentar um pouco sobre o socialismo, né? Porque afinal de contas, qual é a perspectiva que a gente teria desde nesse momento de desalento e tal, em que, né, tem o individualismo, os valores do capitalismo, e que falam que o socialismo não deu certo, mas eu perguntaria se o capitalismo deu certo aonde, né? Isso. O que dar certo. Não, né? Não, é bem isso. É bem isso da experiência. Estava tentando lembrar esse começo que tu falou, né, que o socialismo não deu certo. Tá, eu acho que quem estudou história no ensino médio, se interessa por história, segue estudando, o capitalismo surge, né? Alguns elementos do capitalismo no século XIII, em Gênova e Veneza. Dali vão para Portugal, dali vão para Espanha, dali vão para Holanda, dali vão para Inglaterra, para a França, para a Inglaterra, para tentar se consolidar com a Revolução Industrial lá na metade do século XVIII. Quer dizer, se a gente contar do século XIII até agora, são no mínimo 700 anos que o capitalismo nunca deu certo. Quer dizer, quando eu digo nunca deu certo, tanto é que as potências hegemônicas vão se trocando. Aí, assim, a gente tem uma experiência que começa em 1917, que recém fez 100 anos. Claro que isso é um anseio, né, da burguesia. Não deu certo, acabou. Como deveria ser o anseio da nobreza feudal quando começou a ver Gênova e Veneza se capitalizar com o comércio, como era certamente o desejo da nobreza portuguesa, da nobreza espanhola, que resistiu, né, a sangue, bravamente, à unificação do Estado espanhol para que o capitalismo não desse certo e se continuasse vivendo no mundo feudal, e assim por diante. As instituições bancárias na Holanda, em Bruges, Antuérpia, um desaforo para o feudalismo que ainda tinha raízes muito fortes. Então o capitalismo leva no mínimo 500 anos para tentar se consolidar. E de lá para cá, de 1750 para cá, passa abaixo de crise. Grande crise. Olha, já tiveram 300 grandes crises. A gente pode pegar só no século XX, o pessoal oculta, né? Teve a crise do petróleo. Não, teve 2 crises do petróleo pós a Segunda Guerra. O pessoal esquece da Segunda crise. Porque a quebra da Bolsa em 29 e a crise de superprodução de 1873. Aí o que eles têm para dizer? Mas a União Soviética não deu certo. Tá, tudo bem. Tem mais alguma coisa para me falar? Quer dizer, experiência, o socialismo, como uma via, o comunismo, é super jovem. Se a gente quiser comparar com o capitalismo, se a gente não quiser comparar, a gente pode pensar que nem os chineses. Olha, tem no mínimo aí 20 mil anos para a gente seguir construindo. Agora, o que tem, né? Do outro lado, tu não tem o feudalismo, né, que é um modo de produção tão enfraquecido, né, tão desorganizado, pouco centralizado.
Tu tem um capitalismo que se inventa todos os dias, que é um modo de produção, esse sim, né, global, coisa que os outros não eram, e que é cíclico, que é da essência dele, né, o crescimento, a crise, a depressão, o crescimento, a crise, quer dizer, tem os momentos para atacar, mas tem que atacar. Não adianta só criticar. E tá aquela questão do marxismo na prática, né, de interpretar a realidade, aí sim para modificar. E eu acho que a perspectiva para as experiências só segue muito em abertas, e essa crítica que vem dessa burguesia, quer dizer, que é muito fraca, que é pouco intelectualizada, que acha que está entendendo, na verdade é mais propaganda, quer dizer, eles acham que acabou porque estão torcendo para isso como os senhores feudais torciam. E eu quero agradecer e reforçar esse convite da Marajoara, da Brigada Médica, que é algo super importante, é uma aplicação, né, na prática, como são várias missões, como são vários profissionais cubanos que se despegam, né, da sua casa, dos seus domicílios, da sua família, desses conceitos, né, que são tão fortes, né, de minha pátria, minha casa, em nome de algo que, poxa, quem é que se dispõe a fazer isso, né? As missões de paz da ONU. Mas é muito distante o exemplo, né? Quer dizer, é tu sair e te propor aí enfrentar furacão. E assim, vai porque faz parte do espírito cubano, que é baseado, sim, né, no legado do Che, neste homem novo, baseado na solidariedade e no internacionalismo, e também vão por causa do comandante Fidel, que tem essa postura, né, também de firmeza, também de idealismo, de sim, né? Será que muda o mundo inteiro? Olha, se muda o mundo inteiro, não sei, mas que vai ajudar bastante, vai. Isso é muito interessante, por isso a importância desse Prêmio Nobel para a Brigada. Quero agradecer muito a oportunidade, dizer que foi um ótimo momento, sim, foi um ótimo debate, gostei muito, muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Valeu. E se eu quiser, só que eu fiquei em dúvida, assim, se eu quiser ajudar para essa questão, eu vou aonde? Vou na página da associação? Onde é que eu procuro aí? Igor, nós temos uma página nacional onde vários movimentos, onde todas as associações de solidariedade a Cuba, do país e outras organizações também se juntaram para defender essa grande ideia, né, fazer essa grande indicação, e porque o Prêmio Nobel da Paz, as Brigadas Médicas em Rive, é um reconhecimento fundamental à solidariedade do povo cubano, né? Que, como Fidel dizia, a gente faz solidariedade doando aquilo que nos falta, não aquilo que nos sobra. Né? Então, a gente tem que lembrar disso. Então, a gente convida todo mundo, inclusive te convida a assinar, entrar na página brigadasmedcuba.com e assinar a petição. Tá? Nós somos um país de mais de 200 milhões de habitantes e ainda a gente não chegou a 20 mil assinaturas. A Grécia já chegou. E uma coisa importante, né? O Trump foi indicado também ao mesmo prêmio, e a gente tem como por honra garantir a indicação das Brigadas Médicas e não do Trump. Regina, eu acho que acho que a gente pode, inclusive, Marajoara, deixar o link, né, e explicado ali na comunidade Pão com Ovo, né? Aliás, se você ainda não está na comunidade Pão com Ovo, por favor, no Facebook estamos ali com mais de 600 pessoas na comunidade Pão com Ovo, só está faltando você, né? E então nós vamos deixar maiores detalhes dessa campanha para você participar também dessa campanha da Associação Cultural José Martí. Regina? Então, tudo maravilhoso nesse programa hoje, novo horário, e agora vai ser nesse horário, mas eu quero lembrar que faltam poucos dias para que nós possamos definir o programa do dia 21, que é a Voz do Pão com Ovo. Né? A Voz do Pão com Ovo, exatamente. Tem uma enquete na nossa página, e as pessoas tem 2 assuntos que estão disputando parelho. Então, vai lá, vota, né, porque nós temos que preparar o programa para o dia 21.
E eu sou Então, partidário de um, a Regina é partidário de outro. Eu tô fazendo campanha para um, a Regina tá fazendo para outro, vamos ver quem é que ganha. Vai ser aquela loucura. Eu nem comecei ainda, eu nem comecei a fazer campanha. Eu me despeço de vocês e passo para o Igor para ele encerrar. Muito obrigado, gente. Obrigado, Associação Cultural. Obrigado, Rafael. Obrigado, Marajoara. E no próximo programa, próxima quarta-feira, esperamos você. Dia dos professores e das professoras. Teremos um programa especial aqui. Já temos alguns convidados confirmados, mas ainda segura que você vai saber ali na comunidade depois quem é que vai participar, mas é o dia da professora e do professor. Vamos fazer um debate super especial aí para esse tema que é caro para a gente, uma comunidade de professores e professoras, muita gente que é educadora aí, que acompanha Pão com Ovo, né? E com certeza vamos fazer um programa muito especial nesse novo horário, 20 horas. Esperamos vocês, então, na próxima quarta-feira. Um grande abraço, um grande beijo. Boa noite a todos e todas. Hasta sempre, né? Hasta la vitória, sempre.